hoje daquela série Como Ser Uma Mulher Virtuosa. Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar essa série pra vocês. E se você não sabe ainda, essa série se baseia em Provérbios capítulo 31, que fala sobre as características da mulher virtuosa. E o versículo de hoje é o versículo 14, tá? Que diz o seguinte: é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Outra versão diz o seguinte: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Aí eu pensei, qual característica que eu posso extrair desse versículo? Aí o que eu fiz, que eu sou dessas? Eu foquei no navio mercante, porque eu tô comparando a mulher virtuosa com um navio mercante. Aí eu comecei a ver as características do navio mercante, as coisas que influenciam, né? Os navios mercantes navegam em mar aberto, mas também através de rios, canais e lagos. Percorrem muitos e muitos quilômetros em viagens que levam dias e são muito cansativas. Aí quando eu pensei nisso, eu falei assim, gente, o que isso tem a ver com a mulher? Eu não consegui pensar em outra coisa, senão em coragem. Porque uma coisa ela trazia as provisões, tipo, ela é esforçada, mas de longe ela traz suas provisões. Ela entende quanto pra casa dela precisa daquilo, e minha filha levanta a cabeça e fala, eu vou, eu sou corajosa. Então a mulher virtuosa é corajosa. Aí eu peguei e fui olhar coragem no dicionário. Olha o que diz, achei muito legal. Coragem é moral forte perante um perigo e os riscos. É bravura, é intrepidez, é firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional ou moralmente difícil. Só que a coragem é uma coisa que precisa ser alimentada. Se você parar para pensar em todas as coisas e motivos negativos e razões para você não ir, minha filha, você não vai. Então você precisa alimentar a sua coragem. E para isso eu trouxe algumas frases muito legais para vocês. Vamos ver? Se a vida não ficar mais fácil, trate de ser mais forte. Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Você não é derrotada quando perde. Você é derrotada quando desiste. Você terá que aprender que a vida só dá asas para quem não tem medo de cair. Pare de esperar que as coisas aconteçam. Vá lá e faça elas acontecerem. Substitua o medo de perder pela vontade de ganhar. A vida começa onde termina sua zona de conforto. Seja mais forte, por sua melhor desculpa. E agora eu quero dar umas dicas para vocês de como ser corajosa. Primeira coisinha, descubra qual é a sua maior motivação. Pensa, o que você queria muito fazer, mas você não tem coragem, você fica colocando um monte de empecilho. Pensou? Ai, que eu queria tanto aprender outra língua, eu queria tanto conseguir um emprego muito bom, estudar para concurso, eu queria tanto fazer tal coisa. Por exemplo, eu gosto muito de pregar, em casa eu prego sozinha, eu fico fazendo vários estudos, tenho vontade de ensinar, mas não tenho coragem. Pega o que você tem muito medo de fazer e pensa na maior motivação para você fazer isso. Você precisa entender o quanto você quer que isso aconteça. Por exemplo, poxa, eu gosto muito de cantar, mas eu tenho vergonha de cantar na frente da igreja. Mas o quanto você gosta disso? O quanto você queria cantar e abençoar outras vidas, o quanto você queria poder louvar para Deus, sabe? E fazer as pessoas sentirem a presença dele de uma forma maravilhosa, muito gostosa quando você canta. O quanto você quer isso? O quanto você queria, por exemplo, trabalhar como médica, como enfermeira? O quanto você quer isso? Aí você fica, que eu queria muito ser médica, mas eu fico pensando na dificuldade que é para entrar, eu fico pensando na dificuldade que é para conseguir ficar aquele tempo inteiro lá na faculdade. Pensa o quanto você quer isso. Pensa o quanto você acha que sua vida vai ficar mais incrível, o quanto você vai ser mais feliz se você fizer isso. Entendeu? Busque alimentar esse desejo, essa motivação e veja o quanto ele é grande em você. Se você vê que, cara, eu quero muito isso, nossa, isso vai mudar a minha vida se eu conseguir, isso é um desejo que está no meu coração desde pequenininha. Então minha filha, corre atrás, pare de olhar pro medo e olhe pra sua motivação. Segunda coisa, pare com as desculpas. Tu vai falar com a menina fazer uma coisa, já abre até uma lista enorme de desculpa. Não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não tenho condição, não porque eu não tenho cabeça pra isso, não porque é minha família, não porque... Uma lista, pare de desculpas. Se você quiser, você consegue. Se você correr atrás, minha filha, não tem nada que possa te parar. Ainda mais se tiver de mão dada com Deus, cara. Eu tenho uma frase que eu falo e eu amo, que é assim, pode estar tudo contra você, mas se você estiver com Deus, você é a maioria esmagadora, sabe? Tá sempre pronto, tá sempre buscando Ele, Ele vai te dar toda a força necessária para conseguir vencer todo esse mar de desculpas que você tanto usa. A verdade é que, quando a pessoa quer mesmo, ela faz. E se você for esperar ter tempo, for esperar ter oportunidade de fazer, tu não vai fazer. Por que eu tô falando isso? Porque tem até aquela lei da inércia, da física, que a pessoa que tá parada tende a continuar parada. A coisa que está parada tende a continuar parada. E a que está em movimento tende a continuar em movimento. Se você está parado, sem fazer nada, com todo o tempo do mundo, até você conseguir ter vontade de sair daqui para fazer o que você quer, difícil. Você consegue? Consegue.
Mas é mais difícil, agora você já tá lá, fazendo um monte de coisa. É mais fácil pra você pegar, arrumar um espacinho lá, eu acho que à noite, antes de dormir, eu consigo fazer isso. E colocar e fazer, porque já tá no ritmo. Entendeu? Então é mais fácil pra você. Então, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, a verdade é, se você quiser, você consegue. Mas como ter essa coragem, Kel? Coragem, ela é uma decisão. É uma decisão, em primeiro lugar, e depois você tem que ser determinada quanto a isso. Você tem que se decidir mudar de vida, decidir mudar de situação, decidir virar de página. Sabe, em vez de ficar só lamentando, eu queria tanto ser aquilo, eu queria tanto ter feito aquilo. Sabe, em vez de ficar só lamentando, dizendo que eu não consigo, eu não posso, vai fazer a sua parte. Se decida, fala assim, não tem como, mas a partir de hoje eu vou me esforçar, vou dar meu máximo, eu vou dar um jeito, e eu vou orar, e eu vou buscar, e eu vou lutar, e eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Mas isso vai virar, isso vai acontecer, porque é meu sonho, e eu não aceito continuar nessa mesma situação, só lamentando o resto da minha vida. Eu quero viver isso e eu vou viver isso, porque eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa decidida, Deus está comigo e eu posso tudo. Eu falo que é tipo grande estalo, é quando você cai em si e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui na minha vida? Eu preciso mudar. Muitas pessoas até que emagrecem também, estão gordinhas, e de repente parece que cai a ficha delas, que elas precisam emagrecer, precisam mudar, e vão, e correm atrás e emagrecem muitos e muitos quilos. Então você precisa ter o grande estalo de perceber que, cara, não dá mais pra continuar assim. E qual que é o contrário da coragem? É o medo. Só que você ser corajoso não é você não ter medo. É a sua vontade de vencer ser maior do que o medo. Não deixe o medo te paralisar. Não aceite isso na sua vida. Porque ou você controla o medo, ou ele te controla. Tem uma coisa que eu vi num filme, que é um filme até bobinho. Acho que compramos no zoológico, sei lá, um filme bobinho. Uma coisa que me marcou era que o pai falava pro filho, que é o seguinte, que às vezes na vida a gente tem 20 segundos de coragem. Não sei se é 20 exatamente o número, mas vou dizer 20, tá? A gente tem 20 segundos de coragem. A gente tem que pegar esses 20 segundos de coragem, se agarrar e fazer coisas que a gente jamais faria. E eu achei isso muito legal, e isso é muito verdade. Porque às vezes, não sei se já aconteceu isso com você, de bater uma coragem, uma garra, uma força que você, cara, isso não é normal. Já aconteceu? E quando isso acontece, aproveita essa coragem, faz uma coisa que você não teria coragem de fazer antes. Esses 20 segundos de coragem são muito preciosos. E pode acontecer mais do que você imagina, uma vez na vida, uma vez na morte. Esses 20 segundos pode acontecer sempre. E é neles que você tem que se agarrar. Uma coisa que eu já comentei aqui, que é muito importante você entender, é que seu maior combustível, sua maior força para conseguir ter coragem é Deus. Eu trouxe alguns versículos aqui muito lindos para poder ajudar vocês a entender isso. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem não tem força alguma. Isaías 40:29. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 1 João 2:14. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mas coragem pra quê, Kel? Pra vencer medo, gente. Em 2013 eu tive que fazer uma cirurgia. Eu cheguei no cirurgião e olha o que ele falou. Bom, Raquel, é o seguinte, nós vamos fazer uma cirurgia ortognática em você, vamos mexer em vários ossos da sua face para poder deixar ela bem simétrica. E nisso a gente vai colocar algumas placas de titânio, alguns parafusos, esse tipo de coisa, e você vai ficar uns 40 dias com a boca trancada, cheia de elástico, só comendo coisa líquida, tá? E você, como sua boca vai mudar um pouco de lugar, você vai ter que reaprender a falar e a comer. Tem um risco bem pequeno, mas um risco de você ficar sem sentir o lábio, perder a sensibilidade do lábio pro resto da sua vida. E você vai tomar anestesia geral também. Tá ok? Tudo bem? E sabe como eu reagi? Tudo bem. É meu sonho. Eu não tive medo, cara. Eu tive uma força, mas uma força. Porque eu queria muito aquilo. Por isso que eu falo que é importante você descobrir o quanto você quer uma coisa. Aquele era o meu sonho. E eu não abri a mão dele. Por mais dificuldades que eu tivesse que enfrentar, parecia que elas eram pequenas em relação ao tanto que eu queria aquilo. Por isso que é importante entender o tamanho da sua motivação.
Outra coisa que você tem que ter coragem para vencer é de encarar o novo. Sabe, coisas novas na sua vida, você fica, ai não, mas não vou fazer aquele curso não vou fazer aquela faculdade não vou mudar de emprego não vou participar daquele negócio na igreja não, porque dá medo, sei lá. Não tenha medo de enfrentar o novo. Eu tenho ficado muito feliz comigo, porque, sei lá, parece que deu um estalo pra mim, que eu posso tentar coisas grandes, coisas novas sim, o que tá me impedindo? Sabe quando você pensa muito pequena, vive assim aquela sua rotininha, aquela sua vidinha de forma assim, ah tá, vamos viver, né? Cada dia um depois do outro, né? Cara, Deus tem coisas muito maiores pra você, você tem que ter coragem de arriscar, tem que ter coragem de tentar. Teve um concurso esses dias da L'Oréal, de um jogo de negócios, que tive que dar uma grande ideia pra vender um produto deles lá. Eu tive uma ideia muito maneira, cara. Antes eu jamais tentaria esse tipo de coisa, porque eu acho uma coisa muito distante pra mim, tipo, até parece que eu posso ganhar, né? Muito distante, sei lá. Vou viver minha vida. Eu era assim. Mas agora eu falei assim, por que não? Por que eu não posso tentar? Por que eu não posso crescer, viver coisas, experiências super diferentes? Eu vou tentar sim. E aí eu peguei, tive uma ideia super maneira, só que na hora de me inscrever eu não consegui de jeito nenhum, gente. Deu problema na minha inscrição e não consegui participar. Mas eu tive essa coragem de fazer isso e isso me deixou super feliz. Eu ouvi outro dia também um intercâmbio pra Espanha. Me deu água na boca, uma vontade de ir. Mas como eu trabalho, sou casadinha, não dá. Vou largar tudo pra fazer um intercâmbio na Espanha. Mas, por que não se arriscar? Por que não pensar grande? Por que não sair da caixinha? E por último, tenha coragem de fazer a obra de Deus. Esses dias eu tenho estudado a história da igreja. Cara, isso tem mudado minha vida de uma forma incrível, que eu queria que mudasse a vida de todo mundo. Porque eu não sabia que isso ia me mudar tanto. Porque quando você estuda a história da igreja, como era o avivamento, como eram as pessoas no começo da igreja, você fica maravilhado, cara. Era um avivamento, era milagres, eram curas todos os dias. E isso mexeu comigo, porque eu fiquei, cara, por que eles viviam isso e a gente não vive isso hoje? Se é o mesmo evangelho, se é o mesmo Jesus. Eu quero viver isso hoje. E isso me incomodou a tal ponto que eu falei, eu quero mudar. Eu me decidi. Eu quero mudar. Eu quero receber mais de Deus. Eu quero lutar mais, eu quero chegar num novo nível. Esse avivamento que eu estou vivendo agora, eu quero muito que vocês vivam, ele veio pelo estudo da palavra, pelo estudo da história da igreja. Então a palavra, ela viva a gente. Quando você lê a palavra, não só lendo, mas estudando, meditando, tentando entender a fundo o que está escrito ali, cara, isso muda você. E quando a palavra, ela muda você, ela te aviva. Esse avivamento te dá uma coragem que você nunca teve antes. Eu tô com uma coragem, meninas, que eu tô assim, cara, que eu não tô acreditando. Se você quer fazer a obra, quer fazer muito bem feito, de forma que dê muitos frutos, busque o avivamento. O avivamento como? Não só orando, não só louvando, mas pela palavra, porque a palavra, ela gera avivamento. Entende? Então busque mais a Deus, se encha de Deus, que Ele vai te dar uma coragem não só para poder fazer a obra, mas em todas as áreas da sua vida. Pra ver tudo com os outros olhos, como se nada fosse impossível, como viver o sobrenatural todo dia. Fosse normal. Tá bom, princesinha? Mas é isso. Beijinhos no coração, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau!